Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Hoje nós vamos estudar sobre o episódio que foi determinante para toda a vida de José. A história de José esteve totalmente ligada aos acontecimentos que nós vamos estudar no dia de hoje. E o texto que eu gostaria de ler com você está em Gênesis e é o capítulo de número 37. Nós vamos ler todo ele a partir do primeiro verso. E diz assim a palavra do Senhor. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: "Escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus pais e aos seus irmãos e disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos seus irmãos:
O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava ali dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: "O rapaz não está mais lá. E agora o que é que eu vou fazer?" Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: "Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho?" Jacó a reconheceu e disse: "Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou." Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: "Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos." E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Eu disse no início dessa minha palavra de hoje que essa história foi determinante para a sequência da vida de José. Na verdade, a convicção que nós temos é que José não teria sido quem foi se não tivesse passado por esse episódio. Note que José era apenas um jovem de 17 anos, com toda a vida pela frente, sem nenhuma maturidade ainda, embora já um jovem de caráter e com um relacionamento muito próximo do seu pai. José era aquele menino em quem o pai confiava, de quem o pai recebia notícias a respeito dos irmãos de José, ainda que nem sempre essas notícias fossem favoráveis aos irmãos. Por isso os irmãos também tinham algum ódio de José, porque ele entregava para o seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Era um menino com consciência ética muito clara, era um menino com senso de responsabilidade, mas era só um menino, 17 anos, num mundo totalmente diferente desse nosso, onde um menino de 17 anos ainda não sabia quase nada a respeito da vida, não tinha enciclopédias para consultar, não tinha internet para navegar, não tinha escolas para frequentar. O que aprendia com a sua família, com o seu pai, com os irmãos mais velhos. José foi um menino que perdeu muito precocemente a sua mãe, que morreu no nascimento do seu irmão mais novo. Lembrando daquilo que nós já conversamos na semana passada, das disputas entre Raquel e Lia, dos filhos que elas tiveram, das concubinas que elas ofereceram para Jacó e os filhos que essas concubinas tiveram, e como Raquel veio a ter um filho somente depois de tantos filhos que todas já tinham dado a Jacó, e como na sequência, tentando ter um outro filho, ela veio a falecer. De modo que José foi criado nessa dependência muito forte do amor que o seu pai tinha por ele. E isso alegrava o coração de José, saber que ele era querido do seu pai, saber que ele era amado do seu pai, saber que ele podia contar com o seu pai e que o seu pai podia contar com ele. José era desses meninos que se impunham uma obrigação muito forte de agradar o pai, de corresponder às expectativas do pai. Nós não sabemos até que ponto isso é bom na vida de uma criança. Em alguns momentos isso pode ser prejudicial, porque nenhuma criança deve alimentar um desejo de agradar o pai ou a mãe, de forma que de repente desenvolva na sua vida uma dificuldade de dizer não, por exemplo. Conheço jovens que, por causa de um desejo muito grande de agradar seus pais, acabaram buscando nessa
nesse círculo vicioso em que entraram de tentar agradar todo mundo, uma recompensa, um reconhecimento, uma valorização que os pais, especificamente, nunca lhes deram. Porque é assim que funciona. Você quer muito agradar seu pai e sua mãe. Não consegue, porque parece que nada que você faz é suficiente. Parece que você nunca consegue agradar. Então você transfere esse sentimento, esse desejo para as pessoas que estão ao seu redor, como que tentando agradar a tudo e a todos. E se torna uma pessoa que não tem coragem de dizer não, que assume compromissos para os quais não estava preparado, que se coloca em situações das quais não consegue sair lá na frente e que torna a sua própria vida uma vida pesada, difícil, complicada. Porque dizer não é sempre uma opção muito importante. E os crentes, principalmente, devem saber dizer tanto sim quanto o não. E a palavra diz que o nosso sim deve corresponder a sim. E o nosso não deve corresponder a não. O que passa disso vem do maligno. Quando o sim parece não e o não parece sim, a vida se tornou numa grande mentira. E o inimigo tem atuado poderosamente nesses corações. Mas José não parece ser daqueles que transformaram isso num problema. Embora também José passou por muitas lutas que ajudaram a moldar o seu caráter e a transformá-lo naquele homem que Deus queria que ele fosse. Na verdade, Deus precisou tirar José do seu ambiente de conforto, da proteção do seu pai, dos mimos que ele recebia do seu pai, para forjá-lo, de modo que ele fosse não apenas um menino bem-amado, mas, sobretudo, um homem cheio de fé, cheio de capacitação e que pudesse se configurar num instrumento nas mãos de Deus. José precisou ser tirado do seu ambiente para que, em meio às provas, para que, em meio às lutas, provas e lutas que seu pai não permitiria que ele enfrentasse. Mas, às vezes, os sonhos de um pai e de uma mãe não são sinônimos dos sonhos de Deus. Às vezes, os sonhos de um pai e de uma mãe não correspondem aos sonhos de Deus, de modo que Deus precisa frustrar um pai e uma mãe para que realize os seus sonhos na vida de um jovem, de um menino, de um adulto, de alguém que Deus escolheu para ser uma bênção nas suas mãos. José foi tirado da casa de seu pai, passou por muitas provas, muitas lutas, muitos desafios. Nós vamos olhar um por um desses desafios, estudando profundamente a história de José, para percebermos que, de fato, Deus forjou o caráter de José e lhe fez um líder maravilhoso, extraordinário, sem precedentes, que ajudou a mudar a história da sua família, a história do seu povo e a história do Egito, que era a maior nação daquela época, naquela região, naquele período. Agora veja, José, ainda menino, já tinha que enfrentar alguns problemas que todas as pessoas que se destacam têm que enfrentar. E a questão que eu quero lançar para você aqui hoje é a seguinte: você realmente quer ser usado nas mãos de Deus? Você realmente quer ser uma bênção nas mãos do Senhor? Você está preparado para os levantes, para as retaliações, para as dificuldades que virão pelo fato de você ter aceitado o desafio de ser uma bênção nas mãos de Deus? Eu tenho lido recentemente uma biografia muito interessante de um dos grandes missionários da história do cristianismo, chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor foi missionário na China e ali desenvolveu uma obra extraordinária, maravilhosa. Eu já o citei aqui em mensagens anteriores. E o fato é que Hudson Taylor, na sua biografia, mostra que para se tornar o homem que ele se tornou nas mãos de Deus, ele teve que pagar muitos preços, enfrentar muitos desafios e muitas vezes as oposições de pessoas que o inimigo usa
para que nós não consigamos chegar àqueles resultados que Deus tem preparado para nós. E Hudson Taylor pagou preços, assumiu responsabilidades, aceitou várias vezes aparentes derrotas em nome de vitórias muito mais excelentes que Deus tinha para o seu coração. E José me faz lembrar esse tipo de gente. Gente que aceita os riscos e que paga os preços para ser instrumento nas mãos do Senhor. A pergunta para o seu coração hoje é essa: você está preparado para assumir os riscos, para aceitar os desafios, para pagar os preços? Porque às vezes a gente olha para um ministério abençoado e a gente quer exatamente os resultados abençoados que a gente identifica nesses ministérios. Um jovem outro dia me procurou e disse: pastor, eu quero ser pastor. E eu sempre me preocupo quando alguém diz isso, porque não é fácil ser pastor. Ser pastor é lidar com os bastidores da vida das pessoas. Ser pastor é lidar com a tristeza da alma, com as angústias do espírito, com as batalhas espirituais, com os flagelos morais, com a dissolução da família. É lutar contra os programas de televisão, contra a força da mídia, contra os apelos de uma sociedade consumista. Ser pastor é ter que trabalhar muito, sem os mesmos benefícios que qualquer profissional pode ter no seu ambiente de trabalho. Porque um profissional qualquer pode pedir aumento de salário. Para um pastor pedir aumento de salário é sempre uma luta, uma questão moral muito forte. Uma pessoa de uma profissão normal pode sair de um emprego para outro para ganhar mais, mas o pastor sair de uma igreja para outra para ganhar mais, é mercenário esse cara. É assim que as pessoas o veem. E outra coisa, um sujeito pode ser excelente profissional e ter uma vida espiritual ou uma vida moral arrebentadas. O pastor não só tem que ser excelente na igreja, bom administrador, bom pregador, dar bons estudos, fazer belas visitas, aconselhar como ninguém, ter visão de reino, saber respostas para tudo e ainda tem que ter a vida moral impecável, a vida espiritual acima da média. As cobranças são enormes. E ai dele se não atender alguém. E ai dele se ficar triste um dia. E ai dele se um dia estiver de mau humor. E ai dele se passar por um período depressivo. Não tem direito disso. Não é como os outros mortais. E aí, olhando para aquele moço que me dizia: eu quero ser pastor, como se a gente quisesse isso. Concordo com Calbart quando disse: os apóstolos e profetas não querem ser o que são, eles têm de ser e todavia eles são. Quem é que em sã consciência quer isso? Quem é que em sã consciência quer ser o que Paulo chamou de escândalo da humanidade, de lixo do mundo, de escória dentre todos? Quem que quer isso? E aí, questionando aquele jovem sobre o seu querer ser pastor, eu percebi muito rapidamente que ele queria pregar para as multidões, que ele queria ser reconhecido, que ele queria ser valorizado, que ele queria estar à frente de uma grande igreja, ganhando um bom salário, dirigindo um carro, morando numa casa pastoral, comendo na casa dos membros, sendo convidado para todas as festas. E eu disse: meu jovem, ministério não é isso. E não é porque a gente tem esse tipo de desejo que a gente chega nesse tipo de lugar. Na verdade, a maior parte dos homens de Deus que eu conheço nunca quiseram ser o que são, eles simplesmente deixaram o Espírito guiar. E muitos dos pastores frustrados que eu conheço entraram no ministério porque acharam que iam se dar bem. E aí descobriram que querer se dar bem não é sinônimo de se dar bem. A questão é o que Deus reserva para nós e quais são os preços que nós temos que pagar. Você quer ter destaque? Você quer ser uma bênção? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Está disposto a pagar preços? José pagou preços enormes. O primeiro preço que José pagou: a inveja. A gente tem um ditado que diz assim: em terra de cego... Será que você consegue completar esse ditado? Em terra de cego, quem tem um olho é
Rei, você deve ter dito, porque esse é o ditado popular. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas o meu ditado é outro. E eu tenho dito o meu ditado em vários ambientes e algumas pessoas têm concordado comigo. O meu ditado diz o seguinte: em terra de cego, quem tem um olho é odiado de todos. Em terra de cego, quem tem um olho não é rei. Em terra de cego, quem tem um olho é odiado. Porque assim no ambiente profissional, todo mundo faz o medíocre, o mediano. Você chega lá e coloca um pouco mais de ânimo, de dinâmica, de pique, de gás, de disposição, de vontade de trabalhar, já tem alguém falando, não é assim, hein? Sossega, maneira, diminui o ritmo porque você está expondo demais. Já tem gente achando que você está querendo aparecer. Já estão falando mal de você nos corredores. Se tem um lugar no qual as pessoas têm prazer de atirar pedras, é a vitrine. Em terra de cego, quem tem um olho é odiado. Quem te deu o direito de ter um olho? Num mundo em que todo mundo nivela tudo por baixo, ai de você, se quiser ser diferente. Veja o caso de Daniel, que a palavra nos mostra. Jovem excelente, com um espírito excelente, cheio de sabedoria, de conhecimento, de fé. Como foi odiado esse jovem? Por causa do quê? Da inveja. A inveja é um problema que muitas vezes assola inclusive o arraial cristão. Crentes invejosos, que não se alegram com as vitórias dos outros, que não celebram as conquistas, pelo contrário, ficam perguntando por que ele não eu. Um dia eu estava num culto, numa igreja que eu pastoreei há alguns anos, e nós tínhamos uma programação em que eu orava pelas pessoas individualmente, mas não apenas eu tinha uma equipe de intercessão que também intercedia pelas pessoas. As pessoas vinham à frente depois da palavra, se ajoelhavam e nós intercedíamos. E por várias vezes o Senhor me usou em palavra profética. Às vezes com a presença de alguma manifestação de línguas, às vezes sem a presença de alguma manifestação de línguas. Mas o Senhor me usou várias vezes para trazer uma palavra. E um dia, eu estava orando com uma pessoa e lhe trouxe uma palavra profética, de desafio, de incentivo, mostrando para ela que Deus sabia da luta que ela estava enfrentando e também das áreas em que ela estava se mostrando frágil. E aquela pessoa chorou bastante. E ali o seu coração estava sendo derramado diante do Senhor, não diante de mim, mas diante de Deus. E quando eu passei então para orar para a pessoa do lado, eu fiz uma oração, pedindo a bênção de Deus para aquela pessoa, clamando por ela, pedindo que realmente Deus fizesse um milagre. Mas aquela reunião acabou e ao final dela aquela irmã veio me procurar, não a primeira, a segunda. E a segunda diz: pastor, eu estou muito triste com o pastor. Por quê, minha irmã? Pensando que talvez eu tivesse passado por ela na rua sem cumprimentá-la, talvez pensando em alguma coisa que eu pudesse ter feito, mas sabe quando nada vem à mente? Eu nem tinha muita noção do que eu poderia ter feito àquela irmã. E eu disse: por quê, minha irmã? E ela disse: porque o pastor trouxe uma palavra profética tão linda para aquela mulher que estava do meu lado, e para mim só uma oração simples. Só uma oração simples? Sabe quando você tem vontade de esganar alguém? Eu fiquei pensando comigo, o que eu faço com uma irmã dessa? Que coração é esse? Que compromisso com Jesus é esse? Que conhecimento de Deus é esse? Não sabe nada. Que espírito é esse? Jesus disse um dia para os seus discípulos: vocês não sabem de que espírito são. Tem crente que não sabe de que espírito é. Gente invejosa. Um dia eu estava num lava-rápido que pertencia a um cristão da cidade onde eu morava, e eu tinha alguma amizade com ele, e nós estávamos conversando enquanto ele lavava o meu carro, o carro que eu tinha na época. E aí chegou um outro irmão com um carro, ele era amigo tanto meu quanto desse sujeito que tinha um lava-rápido. E ele chegou com o seu carro, estacionou ali e disse assim: pastor, veja o carro que eu comprei. E era um carro usado, não era novo. Era razoavelmente velho.
Mas era bonitinho o carro. E ele estava tão feliz de ter comprado aquele carro que eu disse: meu irmão, parabéns! Você está feliz? Ele disse: estou, pastor. Fiz um negócio ótimo, paguei só tanto nesse carro. Quando ele disse paguei só tanto, o irmãozinho do Lava Rápido falou assim: rapaz, se você tivesse me falado, eu te achava um por quinhentão a menos. Aí eu já fiquei preocupado, olhando para os dois. Aí o sujeito comprou o carro, tentando tirar de letra essa palavra de desânimo. Disse assim: não, mas esse aqui é de primeira, esse carro é ótimo, vale pagar um pouquinho mais caro nele. O irmãozinho do Lava Rápido foi para a lateral do carro e disse assim: ah, é nada, ó, tem massa aqui, tem massa aqui, tem massa aqui. Eu disse: para, irmão! Coisa horrorosa, volta lá para dentro, termina de lavar meu carro, você não merece participar dessa conversa. Que espírito é esse? De desanimar, criticar, gente que não vai ajudar, só quer roubar a alegria do outro. Se você tem sido assim na sua vida, pare, em nome de Jesus. Isso não vem de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A gente se alegra quando um chora e chora quando um se alegra. Que história é essa? Entre pastores isso acontece muito. Pastores que invejam o ministério dos seus colegas, que criticam as igrejas que crescem, que falam mal do ministério do outro só porque o ministério do outro foi elogiado por uma ovelha dele. Para, irmão, em nome de Jesus. Pare. É claro que tem gente fazendo ministério que não merece elogio nenhum. Mas a gente tem que ter muita sabedoria na hora de orientar os nossos membros. E não apenas assumir uma postura crítica, denunciatória, invejosa. Os irmãos de José tinham inveja dele. Por quê? Porque sabiam que o pai o amava. E na verdade esse é o problema da inveja. O problema da inveja é a sensação de que o que sobra ao outro falta a mim. O texto diz que os irmãos tinham inveja de José, porque sabiam que o pai amava a José e não a eles. Duas posturas, duas caracterizações, duas definições do que seja inveja foram dadas, uma por Agostinho de Hipona e outra pelo psicanalista francês Jacques Lacan. Agostinho, no seu Confissões, fala de uma criança amamentada que olha com olhar de inveja para o seu irmão menor que está sendo amamentado no colo da sua mãe. Lacan conheceu essa história e, quando foi dar a sua definição de inveja, disse o seguinte: a inveja não é em relação àquilo que o outro tem, mas é em relação àquela ideia que nós fazemos de que o outro é feliz com aquilo que tem. Porque às vezes você vai encontrar invejosos que têm mais coisas que você e que ainda assim têm inveja. Não é do que você tem, mas é da sensação de que você é feliz com o que você tem. Lacan chama isso de imagem de uma completude que se basta. Tem gente que olha você dentro do seu carro e diz assim: ah, se eu tivesse um carro desse, eu também seria feliz. Não é do carro que ele tem inveja, mas é dessa sensação de que você é feliz com o carro que você tem. A inveja é demoníaca, porque ela não identifica o bem, ela identifica uma alegria que o outro tem com aquilo que tem. É o que o diabo fez no início. Ele invejou o trono de Deus, mas não por causa do trono. Não era a cadeira que lhe chamava atenção, mas a ideia de ser Deus. A inveja faz com que alguém não queira o que você tem, mas queira ser você, para receber todo o carinho, todo o amor, todo o contentamento que você tem. E é daí que surgem as críticas, as revoltas, as palavras odiosas. Vejam, os irmãos têm raiva de José, diz o texto. Têm ódio dele.
desejam matá-lo. Por quê? Porque quando você tem inveja, e você só tem inveja porque há uma lacuna muito grande no seu coração, há uma lacuna muito forte na sua vida, você se sente mal amado, desvalorizado, desprestigiado, e aí fica com raiva de quem parece ser feliz, coisa que você não consegue ser. Então a saída do invejoso é matar. Porque aí vem o outro ditado que é diabólico na nossa geração: o que o olho não vê, o coração não sente. Mentira! Mentira! Mas esse ditado tem tomado conta do coração das pessoas e elas dizem: se eu eliminá-lo da minha vista, talvez eu não sofra tanto como tenho sofrido. E é aí que os irmãos de José decidem matá-lo. Você quer ser uma bênção? Você quer ser um instrumento? Você está preparado para ser motivo da inveja das pessoas, da raiva que vem, do ódio que vem em função dessa inveja? Mais que isso, você está disposto a se contentar com aquilo que Deus te dá, para que a inveja não tome conta do seu coração em relação àqueles que já estão mais à frente nesse caminho ou que recebem aparentemente mais do que você? Porque a inveja não pode estar presente naquele ambiente em que os servos de Deus fazem o seu trabalho. Nós vamos orar. Deus bondoso, Pai de amor, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela maneira tão extraordinária com que o Senhor fala aos nossos corações. Eu quero, meu Deus, colocar cada pessoa que ouviu a mensagem de hoje diante do Teu altar. Porque cada um tem sonhos, cada um tem anseios, cada um tem desejo de ser um instrumento nas tuas mãos, de repente chegar a uma posição de destaque. Não aquele destaque que premia o orgulho, mas aquele que premia uma vida dedicada a Ti. Só que não é fácil, Senhor, não é fácil. Não é fácil lidar com os levantes, com as retaliações, com as oposições de toda a ordem. E eu te peço, meu Deus, que fortaleças o coração daqueles que estão tentando ser uma bênção nas tuas mãos. Eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, para que o teu Espírito tome nas mãos e faça um milagre. Enche do teu Espírito Santo essas vidas, Pai, e que todo espírito de inveja caia por terra em nome de Jesus. Toda palavra maldita, toda crítica destrutiva, todo desânimo que nasceu como fruto de uma palavra fora de hora, sem propósito, maldosa até. Tudo isso, Senhor, tire fora em nome de Jesus Cristo. Amém.